Paz em Jesus, nós estamos aqui com a graça de Deus e na graça de Deus. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem comentando sobre alguma coisa, ou até mesmo às vezes perguntando alguma coisa que às vezes passou, meio despercebido, podem perguntar que eu, à medida do possível, vou responder, tá bom? Se alguém se interessar, as mensagens ficam aí embaixo, só perguntar. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo do livro do Êxodo. Nós estamos falando sobre a passagem do Mar Vermelho. Nós vamos dar uma pequena passagem nos últimos capítulos aqui, do primeiro cântico de Moisés, dos últimos versículos, sobre o cântico de Moisés. Esse cântico, eu só vou dar uma pequena explanação, porque ele resume isso que nós já estudamos no capítulo 14. Se você não viu, tem aqui os links para se inteirar, e porque já foi apresentado esse capítulo 14, que é muito importante, que foi a passagem do Mar Vermelho. E o Cântico de Moisés é um resumo da trajetória, do sofrimento que eles, do sofrimento e da vitória deles, por passar a pé enxuto sobre o Mar Vermelho. E esse canto é o Cântico da Vitória. Ainda no capítulo 15, nós vamos agora para os últimos versículos do capítulo 15, que é as águas de Mara. É muito interessante esses versículos aqui. As águas de Mara. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber da sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara, que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto a seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males que acabrunhei o Egito. E chegaram, porque sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Esse trecho é muito importante, que nós tiramos até hoje o chá de canela, Até hoje, o chá de canela, ele é originário dessa passagem aqui, que é aquele pauzinho, que põe na água adocicado, e ele é remédio. Então, Deus foi aquele que curou. Aqui está dizendo: sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Só que, infelizmente, agora o chá de canela ficou esquecido, E está aqui, aqui que Deus, por ter curado, curou com chá. Só você estando, com a cura, a medicina de Deus, a medicina natural, que você pode estar mais inteirado das leis de Deus, Por isso que Jesus foi o Cordeiro perfeito e sem mancha, Porque Jesus, ele não provava de nada ruim, É daqui também, essa passagem é muito rica, que se tira quando ele fala para os discípulos: se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Por quê? Porque os discípulos, Jesus prometeu que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Os discípulos, por ter sido salvos por Jesus e terem sido banhados, pela palavra de Jesus, eles ficaram imunes a essa parte aqui, Eles venceram mais do que esse povo. Eles tiveram a chance de julgar esse povo, O povo aqui, ele murmurava, e os discípulos, por terem conhecido a Jesus,
teve a vantagem de julgar, né? Julgar as 12 tribos de Israel, que no tempo final for quem tiver, né, lá para ver. Agora nós vamos, esse aqui é o capítulo 15, encerrando. Agora eu vou ler um pouquinho do capítulo 16, que ele é um capítulo extenso. Eu vou ler só a metade, porque o capítulo 16 é muito importante também. As codornizes e o maná. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Era o 15º dia do mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Araão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pelas mãos do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Poloei desse modo a prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolheram cada dia. Moisés e Araão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comer e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Araão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Araão falava, e toda a assembleia dos israelitas olharam para o deserto. E eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne e, amanhã de manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. Nós vamos ler até aqui os capítulo 13. Então, aqui é o episódio das codornizes, né? Moisés já foi avisando. Ele, na sua inferioridade, né? Tudo tem um ponto. A inferioridade, a falta de respeito, ela tem um ponto. Se a pessoa está cumprindo alguma ordem de Deus, Deus depois ele mesmo falou: quem nós somos? Então, quer dizer, eles não tinham o direito de ficar acusando Moisés e Araão, porque eles cumpriam apenas a ordem de Deus. Quando uma pessoa cumpre uma ordem de Deus, ela é como fosse o próprio Deus. Apesar de todos os defeitos, de todas as falhas, Moisés tinha muitas falhas, Araão também, mas ela está falando no lugar de Deus, é um porta-voz de Deus. Isso é uma autoridade. A autoridade, ela nem sempre, autoridade não significa imunidade, mas ela é um grau mais elevado do que aquele que recebe um favor. A autoridade, ela faz um serviço a Deus, por isso que se chama autoridade. Então, por hoje nós já encerramos. Se Deus quiser, brevemente, nós vamos continuar com o capítulo 16, que é muito importante,
que é nesse capítulo, dando uma dica para vocês, é nesse capítulo aqui que começa as desventuras do povo sofrido. Tanto sofrimento, e infelizmente esse povo aqui não chegou até o final. Até uma próxima vez, se Deus quiser.